Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, mais um episódio do Líder Medcast. Obrigado por você que está aí assistindo, é isso que nos faz existir. Se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que você gosta. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Então a gente traz para vocês aqui informação boa sobre saúde, informação concreta. Você sabe que na internet tem muita bobagem, muita coisa que não é checada, fake news. E a gente faz questão de trazer pessoas aqui que têm autoridade nesse assunto. A gente vai falar aqui hoje sobre cuidados paliativos, medicina paliativa, e estão aqui hoje conosco doutora Rossana Russo Funari, geriatra, especialista pelo HC, atua hoje no seu consultório privado. Doutora Marina Balieiro, psicóloga, trabalha também com medicina paliativa e com luto. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Fiquem à vontade, vamos dividir conhecimentos. Obrigado, Rossana. Obrigada a você. Obrigado, Marina. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. E aí, Moisés, o que a gente vai precisar saber delas? O que a gente vai conseguir dividir conhecimentos aqui? Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre... Comece a nossa inquisição aqui. Sobre medicina e trato paliativo, né? Vamos pela primeira pergunta. O que é a medicina paliativa de uma forma geral? Vou responder essa. Pode. Vamos lá. Você sabe o que é paliativo? De onde vem a palavra paliativo? Não. Porque assim, o paliativo é um termo meio estranho, eu sempre falo, né? A gente sempre comenta nas aulas que parece um negócio de não fazer mais nada e deixar pra lá. Não sei se é isso. As pessoas pensam isso. Não é uma tenho dúvida paliativa, é uma coisa assim, deixa pra lá, né? A gente não vai fazer muita coisa, vamos fazer o que dá, uma pouquinha coisa. Na verdade, paliativo vem da palavra pallium, que do latim, que é um manto. Então, por isso que chamam cuidados paliativos, vem do pallium. De um cuidar. Que é você aconchegar, né? Legal. Você Eu não sabia dessa origem, não sabia dessa origem. Então, esse termo fica um negócio meio estranho, né? Fica parece estranho. uma coisa que deixa pra lá. A gente que lida muito com o paciente, eles não gostam que a gente fala. Vai pros paliativos. Acabou, agora não vou fazer mais nada pela minha família. É como entendeu? se fosse a última passagem pra morte. Não, e assim, na verdade, acham que a gente vai esquecer dele lá. E é totalmente errado isso. É o contrário, né? Muito. É o contrário. A gente tem, muitas vezes, muito mais trabalho com os pacientes que estão em paliativo e com a família desses pacientes do que com aquele paciente que vai ali, vai se recuperar e vai para casa, né? Mas, entendi. Eu concordo plenamente que a palavra paliativo, principalmente, até chato. mesmo no meio de Sim. saúde, dá a impressão que assim, deixa pra lá, agora vamos só arrastar isso daí. É um termo que atrapalha um pouco, né? Até teve um colega aqui que comentando com a gente que há um tempo atrás, né? Hoje não é mais assim, mas o paciente concordava, o médico talvez não usando toda essa base. Tem 6 meses de vida, ponto final, acabou, tchau. Sim. Né? Então acho que vem nesse sentido também. Até a questão de trabalhar o luto, então é isso que nós vamos falar aqui hoje. Sobre esse... não deixa de ser um momento... Não é um momento de saúde, né? Mas é um momento que deve ser trabalhado da maneira mais adequada possível para trazer qualidade de vida nesse momento. E isso você poder cuidar desse paciente, né? Cuidar de E muitas verdade. vezes tentar fazer aquilo que ele quer, porque ele tá ali, consciente algumas vezes, e ele continua sendo uma pessoa tendo desejos, tendo vontades, e o que a gente pode fazer por ele, né? Quais são as vontades que a gente pode estar estabelecendo nesse momento? Tudo que ele não precisa é abandono, né? Lógico. Exatamente. Tudo que ele não precisa é abandono. Eu acho que isso vem nesse sentido, entendeu, Moisés? Que é aquele momento que ele pode não espera mais, mas vem a paliativa para poder trazer uma esperança, dignidade. É isso mesmo? Quando eu falar bobagem, vocês podem interferir, que também a gente aqui vai aprendendo, tá? Não necessariamente a medicina paliativa é somente na geriatria, ou também em Não, outros não casos. é todas as especialidades. Você tem até em pediatria. Até em pediatria. Então, a gente começa a colocar o cuidado paliativo quando o paciente é diagnosticado com uma doença grave e que é potencialmente fatal e incurável. Mas necessariamente fatal ou não? Sim, assim, potencialmente. Gente, não significa que terminal. Por exemplo, você recebe um diagnóstico de um câncer, né? Ele já talvez não esteja naquele estágio tão inicial, mas você pode até curar esse câncer. Já é grave. Mas aí o paliativista ele pode ajudar. Ele pode ajudar junto com o oncologista. Aí ele vai fazer um pouquinho, o oncologista muito, mas a equipe de paliativos, que a paliativa a gente sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? O importante é isso. É o médico, o psicólogo e o enfermeiro, minimamente.
né? Então você diagnostica aquela doença e a equipe pode já atuar num controle de dor, numa prevenção do que o paciente quer, né? Uma orientação com a família. Então, os cuidados paliativos, ele pode entrar no início da doença. Qualquer doença potencialmente mortal, grave. Mas para a gente dividir, e geralmente é muito mais fácil quando você começa desde o início. Porque quando você vai abordar esses pacientes já na terminalidade, é muito mais difícil. Tanto para a família, ele quanto para o conhece paciente. você, Muitas vezes ele nem sabe... sobre testamento vital, sobre um monte de coisas que estão aí embutidas no cuidados paliativos, que são respeitar a vontade do paciente, a individualidade, né? E eu acho que se você começa desde o início, você consegue abordar isso em todas as fases, mesmo ele sendo curado. Marina, você falou testamento? Vital. Vital. Me explica pra gente mais ou menos o que seria... Testamento vital são desejos do paciente. O que eu quero para mim. Eu posso fazer agora, você pode fazer. Claro. Se eu tiver uma doença grave, vamos supor, uma doença de Alzheimer, eu vou ter uma doença de Alzheimer, se eu tiver, e se eu, por exemplo, eu não consigo mesmo me alimentar, eu não quero que ponham sonda, eu não quero que me coloquem em UTI, você pode escrever isso. Isso que eu ia falar. Então, quando o momento que você está ainda com consciência 100%, sim, qualquer um pode fazer. Escreve um testamento vital e aquilo é um documento que deverá ser obedecido na sua doença. Aqui no Brasil, ele não é reconhecido ainda judicialmente. Mas todos os profissionais de saúde tendem a respeitar porque é a vontade do paciente. Claro. Fora daqui, ele é reconhecido. É como lei, né? É como lei, exatamente. Aqui não é reconhecido ainda judicialmente, mas também não é proibido, então não. Ok. E é muito importante que se faça, que você faça isso. Hoje eu faço. Porque quando eu já estiver numa UTI, talvez eu não consiga fazer. E se tiver o caso que tenha o risco de vida e vai contra um princípio médico? Então, aí começam os problemas éticos, né? Porque, na verdade, o testamento vital, ele tem que ser comunicado para alguém da família. Então, quem decide, na verdade, o seu destino são seus filhos, esposa, marido, entendeu? Naquele momento que você já não tem mais... Isso, consciência. E o médico tem que respeitar isso. Né? Agora, e o CRM, o CFM, ele dá uma legalidade a isso. Por exemplo, ao documento e ao desejo do paciente. Por exemplo, o paciente não quer ser entubado, aí o médico insiste em entubar, pode dar problema para o médico. Porque ele tá praticando uma coisa contra a vontade do paciente. Desde ou da que família. A família também... a gente tenta conversar bastante com a família, principalmente se a gente sabe qual é a vontade do paciente. Para você, sobretudo, respeitar a vontade do paciente. Sim. Mas, por exemplo, quando você fala de ética e legalidade, por exemplo, o paciente pode querer, aqui no Brasil, fazer uma eutanásia. Ele pode querer um suicídio assistido. Ele não pode. Porque dentro da nossa lei é proibido a eutanásia. A eutanásia seria, eu estou sofrendo e quero antecipar a minha morte. O que a gente faz no cuidado paliativo é a ortotanásia. É bem diferente, né? Totalmente. É respeitar a doença do paciente, dando conforto, cuidando dos sintomas, cuidando da parte física e mental, tanto do paciente quanto do familiar. Então, em vários lugares do mundo é aceito a eutanásia. Então, quando eu estou sofrendo muito, eu opto por encerrar minha vida porque eu não tenho mais qualidade de vida. Eu não vivo, eu sobrevivo. E sofro, vamos dizer. E sofro, mas exatamente. Isso, só para quem está ouvindo a entender, é bem diferente do que a gente citou aqui agora, que é eu não quero ser entubado. Eu não quero ser ressuscitado, né? Sim. Isso é bem diferente da eutanásia, que é um movimento ativo para uma pessoa consciente ou a família. Isso. Não vamos interromper nesse momento a vida. Isso é bem diferente. Então o médico vai, porque às vezes quem está assistindo não conhece esses termos, né? E aí já seria fora da lei, né? Então, mas o médico sim tem autonomia para ver até quando ele pode investir num tratamento, seja ele com antibiótico, por exemplo, ou com entubar ou operar. O médico tem essa noção técnica. Sim. Né? Então, daí com esse documento, conseguindo juntar tudo isso, ele consegue respeitar essa situação, né? A gente conversa muito com família. Às vezes a gente pega paciente que a gente não conhece, que está numa UTI, paciente com Alzheimer, que já está acamado e não sei o que acontece, do pronto-socorro já vai para UTI.
Aí entubam, aí fazem diálise, aquela coisa assim que chama distanásia, que é diferente da eutanásia. É você prolongar inutilmente a vida, né? É um termo também técnico, chama distanásia. É prolongar a vida inutilmente. E você prolongar uma vida que você não tem o porquê você prolongar. Né? Você fazer procedimentos, é o exagero, é a obstinação terapêutica que a gente fala. É a desproporcionalidade. Né? Um paciente acamado, caquético, com 95 anos, com Alzheimer, você colocar ele no UTI, fazer uma diálise, entubar, pôr droga. Né? Você não vai dar benefício nenhum para esse paciente, vai só prolongar o sofrimento. Com ou sem o atestamento vital? Com ou sem, porque assim, a gente decide, o médico, na verdade, ele tem esse poder de decidir. Claro. Lógico, a gente, por humanidade e pela prática que a gente tem, a gente sempre conversa com a família. Mas a gente não joga no colo da família a decisão. A gente conversa sobre como eu estou falando com você. Porque a família não tem, nem sempre tem condições de entender qual é o prognóstico, exatamente, qual é o futuro daquele. E não só isso, você vai deixar uma carga muito grande para essa família, que se esse paciente, qualquer coisa que aconteça, que ele não acredita, qual a culpa que esse familiar vai ter? Eu decidi por isso. Não, ele não decidiu. A gente compartilhou, a gente explicou, a gente conversou. Então, por isso que, assim, a comunicação no cuidado paliativo, assim, eu vou dizer que é a coisa mais fundamental. Porque também tem um outro lado da moeda, não sei se você concorda comigo aqui, você como não médico no caso, que a paliativa também pode significar para um leigo, que é o prolongamento ad eternum da vida, sem conforto, sem qualidade. E não é isso, né? Não. A gente faz com que chama ortotanásia, que é assim, se ele for morrer, que seja coisa natural. Nem antes, nem depois do tempo, naturalmente. Ninguém prolonga e ninguém abrevia. A coisa é natural. Né? Eu vou tentar te dar um exemplo, que é um exemplo até pessoal. Que, assim, a doutora Rossana está falando de casos, assim, de 95 anos, não sei o quê. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, um AVC. É uma coisa aguda. A pessoa estava ativa um dia antes. Grave. Não, estava ativa, bem, teve um AVC. E, no dia seguinte, está em coma. Praticamente, quase uma morte cerebral. Não chega a ser, mas é um coma. Mas tem, né? Mas, assim... Como esse paciente vai sobreviver? Ele está entubado, ele então só consegue sobreviver com um tubo na boca ou fazendo uma traqueostomia. Ele não vai conseguir comer, então ele vai fazer daí uma gastrostomia, ele não vai sair de uma cama. E daí a gente pergunta para a família, o que é isso para você? É uma vida? Ele está vivendo? Se a gente quiser... A gente consegue manter ele assim por muitos anos, alimentando via artificial, dando respiração via artificial, antibiótico quando ele infectar, e assim, mas ele não vai sair dessa condição. Isso é a gente dar uma qualidade de vida tanto para esse paciente quanto para esse familiar? Então, a medicina paliativa, ela atende tanto ao paciente, mas principalmente, na maioria dos casos, a família. Essa pergunta que você fez é extremamente polêmica. Sim. Extremamente. Por isso que a gente... Qual a resposta sua? É difícil. Não sei. Vamos perguntar para o Moisés, vamos cercar o Moisés. Não sei. É difícil. Depende da pessoa, do grau de intimidade, de relação. Eu poderia falar assim, 10 anos. 5 anos, então. 1 ano, não sei. Mas aquela vida... Realmente não sei. Ela está vivendo? Essa é a pergunta. Então, vivendo não, mas será que tem chance de voltar do coma 100%? Então. Não dá, né? Não dá pra daí saber. É isso que a gente tem que trabalhar com a família, Sim, porque é isso que a gente encontra com a família, né? Muitas vezes eles preferem ter um familiar ali numa cama, mas ter ele do que... E daí a gente vai tentando entender como que essa família lida com tudo isso e tentando ver o que a gente pode fazer, tanto para o paciente quanto para a família. Nesse caso que eu estou te contando, a gente optou por deixar a doença evoluir. Então, a gente tirou o tubo desse paciente, que é uma coisa que chama extubação paliativa. E que é reconhecida, legítima, né? Sim. E que esse paciente, lógico, depois de um tempo... veio a falecer. Ele faleceu porque tirou o tubo? Não, ele faleceu porque teve o AVC. Ele tinha tido AVC e a doença seria isso. A gente poderia manter
Mas a que custo? Sim, talvez também infectasse numa primeira Sim, semana. Sim. E não A gente não tivesse- sabe qual seria, É. mas a gente fez isso. A ortotanásia, a gente respeitou a evolução da doença. A cada 10 casos desses, qual que é a opinião, maioria das famílias? Casos como esse. Ou próximos desse. Depende. O que a gente fala do paliativo também é muito... Colocou na parede agora ela. Sim. Gostei. A gente fala que são princípios, não tem protocolo, é muito complicado. Você não consegue fazer um protocolo, porque a medicina hoje está protocolada, né? Então, tudo quadradinho, tudo né? fluxogramas, Sim, né? Se acontecer isso, você faz aquilo. Nos cuidados paliativos, a gente aprende que não dá para fazer assim. Né? A gente tem todas as técnicas, porque a gente estuda. Não é bom senso, não é nada. A gente estuda todas as técnicas, de comunicação, inclusive. Mas, assim, cada família, cada paciente é um ser único. Como deveria ser a medicina antigamente, né? Como era antigamente. Claro. E é difícil te falar de cada 10. O maior problema nosso não são as famílias nem os pacientes. O maior problema nosso dos cuidados paliativos são os médicos, que não trabalham com paliativos. Esse é o nosso grande problema. Explique melhor. É aquilo que eu te falei, né? Que eu chegava na UTI, quem você veio matar hoje? Né? Porque a gente tirou, principalmente na agora, a gente tirou muita gente da UTI. Né? Muitos pacientes que não tinham indicação de UTI, a gente tirou. Não por isso eles morreram. A gente cuidou deles fora da UTI. Né? Então, assim, uma palavra errada, a comunicação... você acaba com o teu trabalho. Vou dar um exemplo. Alimentação, que é o nosso grande problema. Alimentação artificial. Que eu lido muito com geriatria, né? Então é um aspecto diferente. O paciente vai envelhecendo, eu tenho uma demência, já começa a ter problema para deglutir, né? E aí coloca um sonda, coloca gastrostomia. A única coisa que a pessoa gostava de fazer era comer, não pode mais comer, né? Então, assim, eu sou um pouco... eu argumento muito essa... Né? Os meus pacientes eu não deixo fazer alimentação artificial. A não sei que seja uma coisa muito específica. Então, a gente, faz de tudo para que não faça. Mas aí você conversou com a família, 10 anos já conversando, que já sabia que isso ia acontecer lá na frente e tal. Aí chega o médico, o outro médico de outra equipe, fala assim, você vai matar seu pai de fome? Você entendeu? Médico. Então, esse é o grande problema nosso. É a comunicação. Desculpa perguntar uma coisa que eu não entendi no começo da conversa. Você tinha dito que tirou o paciente da UTI, mas porque ele não tinha indicação de ter ido para a UTI? Sim, às vezes são nessas condições. Eram pacientes, na primeira surto da eram pacientes muito idosos, pacientes também acamados. A gente precisava de ter leitos de UTI, né, para outras pessoas. E esses pacientes, às vezes, nem necessitavam ficar na UTI. A gente conseguia segurar no andar. Né, dando conforto, a gente fazia o mesmo atendimento. Exatamente, sem estar na UTI. Né? Então o cuidados paliativos ajudou bastante nesse sentido. Não que não acelerou a morte em nada, até a gente deu alta para vários pacientes, mas não precisou fazer coisas tão invasivas. Tá. Porque a Covid foi devastadora, né? Ela tinha embolia pulmonar, insuficiência renal, então eram coisas que você tinha que fazer vários procedimentos invasivos, né? E a gente não tinha como atender todos, né? Então a gente não fala de escolher, mas a gente dava o conforto das pessoas que a gente conseguiria tirar da UTI, entendeu? Claro, nessa época de tempos nebulosos, né? Mas eu tiro ainda meus pacientes, porque a UTI é um lugar muito gelado, é impessoal. No hospital que eu trabalho, as famílias não ficam. Às vezes a família também não aguenta ficar, né? Às vezes a esposa é idosa. Então fica sozinho o idoso. Não, lá. entendi. No sentido de não. Se não eu é acho necessário. Exatamente. Não a gente chegar lá no campo de guerra, que é uma UTI, para quem não conhece. Né? Chega no pronto-socorro, tem um protocolo. Esse paciente cumpre aquele protocolo, está em tal condição, precisa ir para UTI, pelo protocolo. Sim. Né? E a gente falou, não. Nesse paciente não precisa de protocolo, a gente cuida. Só que você vai dar um trabalho danado, porque lá na UTI, teu paciente está lá monitorado, tudo bonitinho. No andar, não, você que cuida. Claro. Você tem o triplo do trabalho. E até a família vai cobrar mais. Exatamente, entendeu? Porque tá na enfermaria, vão perguntar, mas precisava estar na UTI. Então, e na verdade, como a Rosana falou, é tudo feito de maneira técnica. Não há... Sim, e com bom senso que você consegue com a tua formação e experiência. E acho que outra coisa, a família participa. Então a família
ver o que está acontecendo com Desde o o começo. familiar e ele consegue ver essa evolução da doença. Você coloca ele na UTI, a família distante, quando eles vêm, ele chega na UTI, tá tudo bonitinho, limpinho, nananã, o paciente conversa. Respirando, coração não é? batendo, Daí comendo. quando você vai pro quarto ou vai levar para casa, você fala, gente, mas calma aí. Então, assim, você possibilita a família participar ativamente desse processo também. E com isso, você faz com que tenha uma maior aceitação até do luto posteriormente. Boa. Né? Boa. Porque a família vai entendendo o que está acontecendo. Você trabalha bastante com luto, né, Marina? Você Trabalho. comentou com a gente. Como funciona isso que você tinha falado? Achei muito legal. Já trabalhar isso pré todo esse acontecimento. Sim. Onde é esse pré? Onde que a gente... Qual é o momento ideal para começar a atuar nesse luto? Na verdade, a gente vai trabalhando todo dia, né? Principalmente com esses pacientes com diagnóstico já que a gente fala irreversível, né? A gente trabalha tanto com o paciente quanto com a família. Porque a gente vai tentar entender qual é a vontade do paciente e também tentar entender o que a família está, né, sentindo, o que ela está... Então, é uma coisa muito interessante. Eu nunca chego... Geralmente, o médico chega e pergunta para o paciente ou para a família como você está, o que aconteceu, o que você tem, né? Ou chega para o familiar e conta, olha, seu familiar está com isso. Eu nunca pergunto para o familiar o que... Eu nunca chego dizendo que o paciente tem. Eu sempre pergunto o que você sabe. Por quê? Porque daí você vai entender o que ele está absorvendo daquilo tudo. Qual é a compreensão tanto do paciente quanto do familiar, né? Até para você entender os dramas dele. Isso, pra você trabalhar qual esse é? drama. Exatamente. Já sabe o seu alvo, né? Da fraqueza, da força. E daí a gente vai conseguindo trabalhar também toda a questão de terminalidade para que eles tenham o que a gente chama de um luto saudável. E até isso ajuda na hora de tomar a decisão, né? Porque Sim. vai ter que uma hora tomar uma decisão e ajudar o E às médico. vezes você fala, é que nem mecânico, eu falo sempre, né? O cara fala um monte de coisa do motor. Meu, faz o que você tem que fazer, eu não entendo nada. Um monte de nomes técnicos né? que Então, a gente assim, falou aqui, né? a gente tenta também dar uma decifrada, né? A psicologia, a enfermagem ajuda muito a gente. Que o médico tem uma tendência a falar coisa que a gente já está tão acostumado, né? E a família não entende. Eles ficam olhando para você, eles têm vergonha de perguntar, né? Mas aí então, entra naquele assunto que a gente sempre fala aqui, para você que está aí ouvindo, que a gente deve procurar sempre profissionais de alto nível, né? Que estão dentro da especialidade legitimamente, porque a gente tem bastante coisa diferente por aí. Com internet, vai lá um monte de faz uma capinha bonitinha e vira o cuidador não sei o quê, vira vira dermatologista da noite pro dia e vira, né? Então a gente sempre fala aqui que você procurando um profissional gabaritado, que seguiu as vias corretas, que tem o título da especialidade, que tem autoridade para fazer aquilo, você está garantido, entre aspas, Tá garantido. Na verdade, não, tira essas aspas. a gente vai fazer o melhor possível, O melhor né? possível, isso. nem É a mesma coisa o sempre- mecânico. Se você levar no Zé da esquina, ele vai te enganar, vai colocar a peça a Exatamente, mais, vai estragar mais ainda teu carro. Pro médico, vale a mesma coisa. Levar no médico... A medicina paliativa é uma medicina muito simples. Ela não é, Interessante. para falar assim, ela não é lucrativa para um hospital, porque a medicação que a gente usa é coisas baratas. Barato. São medicações baratas. A gente não pega a veia, a gente faz subcutâneo, né? Então, é uma medicina é bem tranquila, é bem simples, né? Então, não é uma coisa muito complicada. A gente está falando agora até o momento de medicina paliativa no ambiente hospitalar. Ela Boa. extrapola o ambiente hospitalar? Ah, sim. A E gente vocês pode atuam fazer também com isso? Isso, Fora do a ambiente gente faz hospitalar? em casa, né? É muito difícil em São Paulo você fazer um acompanhamento domiciliar, né? Tudo em São Paulo de domiciliar é difícil. Só não é Porque difícil o iFood você precisa ter a pizza. São distâncias, né? Você precisa, porque o paciente que você está acompanhando, você precisa, você não adianta você deixar, deu a morfina ou deu uma medicação mais forte e ir embora, virar as costas, pronto, já fiz o meu. Você tem que monitorar aquilo, são medicações perigosas, você tem que monitorar. Em São Paulo é muito complicado, né? Então, às vezes, eu não consigo. Eu já fiz pacientes em casa, vários, mas que moram perto do hospital, perto da minha casa, aí dá. Mas até para você conseguir uma medicação, às vezes, para endovenosa, é difícil. Sim, para fazer uma
Em casa tem várias... Você sabe, né? O protocolos. via oral a gente consegue, mas a ampola você não consegue nem... Nem Tem né, alguns home cares agora que fazem, né? Que são especializados em medicina paliativa. Por isso que eu perguntei. Tem existe, internações... Existe. E tem também alguns serviços públicos que têm home care, tipo o servidor estadual, que tem um serviço primoroso de paliativos. Eles Nossa, fazem... que legal. O SUS não, o SUSão geral mas eu não sei se é como pro SUS. Deve ter, né? Hoje em dia é obrigatório o SUS ter cuidados paliativos. No último, eu não lembro se foi o último, porque teve a... Mas acredito que no último congresso saiu essa lei. Todos os hospitais são obrigados a ter ou dar a assistência de cuidados paliativos. Então, eu acredito que sim, que esses médicos de família, esses atendimentos, eu acho que deve entrar a medicina paliativa, porque não tem tanto paliativista assim, né? Estão se formando agora. Mas acho que no futuro isso vai ser uma coisa boa, porque vai descarregar um pouco os hospitais. Isso né? também vai de encontro à pirâmide da faixa etária sim, que está mudando. Porque o Brasil... Sim. Porque uma coisa é você fazer no paciente oncológico. O paciente oncológico, ele é um paciente... que é o que a gente vê mais em cuidados paliativos. Oncológico é quem tem câncer, quem tá tem bom, gente? câncer, O paciente oncológico, ele tem assim, ou ele cura, ou ele fica naquela cronicidade da quimioterapia, às vezes fica anos fazendo químio, e às vezes até tenta 10 esquemas de químio, no 11º ele acaba falecendo. Então, esses pacientes são acompanhados e eles têm um começo, meio e fim, fica uma coisa mais determinada. Agora, a velhice, não. A velhice, ela demora, né? E é muito relativa também. Eu tenho né? pacientes de 20 anos acamados com Alzheimer, né? Então, começou quando, né? Né? Assim, cedo. começa com 80 e tem 100 anos e está vivo, porque eles são bem cuidados. Sim. Então, a família fica cuidando desse paciente 20 anos. E uma coisa importante, acho que isso para você que está ouvindo, a família é fundamental. Fundamental. É fundamental. Para morrer em casa também, não é fácil, né? Isso, principalmente nossa. aqui no família... Brasil. E na culturalmente é muito difícil para eles aceitarem isso. Isso que eu queria perguntar para a Marina. Como que é essa aceitação da família, da parte psicológica, em relação ao doente? Vamos colocar o doente aqui que necessite de paliativos, e seja ele jovem, né? Porque pode ser um jovem que tem uma doença grave. Um jovem, pode ser uma coisa aguda, que se tornou um acidente. Né? Isso, um politrauma que levou a um acamado. Como que a família no Brasil e como no mundo também? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que é muito diferente no Brasil e no mundo. E mesmo no mundo você tem muita diversidade, porque culturalmente cada um acredita numa coisa. A questão religiosa é muito importante. Passa pela religião, né? Passa muito pela religião. Então, assim, você tem que respeitar todas essas crenças, todas essas... coisas que eles acreditam. Então, assim, o que eu acho mais importante é você, como a doutora Rossana disse, é a individualidade. Então, assim, tem alguns que já chegam dizendo pra gente, olha, eu tô vendo como meus pais estão, eu tô vendo como meu filho tá, eu não quero que vocês prolonguem mais nada. Como tem outros que por mais que a gente explique, diga, olha como que ele tá, a gente não vê, ele não tá respondendo. Não, mas eu quero que você faça tudo por ele. E a gente vai respeitando, porque a gente sabe o quanto que é difícil para essas pessoas deixarem de conviver com alguém que é muito importante para eles. Né? São os entes deles, são pessoas que eles têm vínculos. Por isso que a gente vai trabalhando isso diariamente com eles, sobretudo quando eles estão internados, para eles irem tendo essa aceitação e até chegarem no momento de disserem pra gente, não, tudo bem, eu tô entendendo o que tá acontecendo, realmente eu compreendo o que vocês estão dizendo para mim hoje. E agora eu consigo eventualmente tomar uma decisão. Mas, e daí difícil. Mesmo assim, mesmo às vezes eles tendo noção, eles sabendo de tudo o que está acontecendo, a gente não sabe qual é a reação quando tem a morte. E que cada familiar vai ter uma reação. E a gente tem que mostrar para eles também o quanto é importante a gente respeitar a ação ou a não ação de cada um deles. Né? Então, é um trabalho, assim, diário. É trabalhoso. Porque o luto também, o seu trabalho, no caso, Marina, entra depois do falecimento. Os paliativos, ele não acaba quando morre, né? Ele acaba
Na não família. acaba, Porque na verdade. ele tem continua no luto. luto. Ele né? evolui para a família. Ela liga Sim. para quando falece, ela liga para saber depois de uns 7 dias, né, mais ou menos, para saber como é que tá a família, entendeu? Todo esse trabalho Às vezes é importante. a gente encaminha daí para terapia Pro mesmo. atendimento mais pro atendimento, para diferenciado. fazer um atendimento semanal Medicação, mesmo, né? eventualmente. Daí a gente encaminha para o psiquiatra, mas Mas geralmente não, porque a gente acaba não conseguindo dar essa sequência total. Daí a gente encaminha para eles fazerem um atendimento e nesse atendimento essa profissional vai verificar a Mas o necessidade ou não. encaminhamento, sim. Sim, Às sim. vezes você sente essa necessidade Sim, com do certeza. do enlutado familiar que não conseguiu superar. Sim. Que eu tô falando, assim, chovendo no molhado, né? Porque quem já perdeu um ente querido sim. sabe que... E é isso que eu falo, pode ter 100 anos, eu tenho uma paciente agora com 106 anos, né? Que demais. E tá bem. Mas assim, ela é uma mãe, né? Então é única, né? Então a Sim. gente não pode falar, também 106, já viveu demais. Você não pode falar isso, né? E você sabe que eu não vou nunca colocá-la numa UTI, entubar, lógico, eu já converso com a família. O filho mais velho dela tem 86 anos. Tá em casa. Tá em casa, né? Então, assim, é uma família que eu trato há muitos anos. Então, assim, a gente já conversou o que a gente vai fazer. Né? Ela, sobre nesse isso. exemplo, ela tá em casa ou tá num ambiente hospitalar? Não, ela tá em casa. Em casa. E ela tá bem, caminha, tudo, é lúcida, né? Dá o seu trabalhinho, né? Mas tá bem. Ficou um por tempo enquanto. internada? Ela E aí ficou um que- tempo, mas ela fraturou o fêmur e ficou um tempo internada, mas você vê, essa paciente, quando ela fez 100 anos, ela teve que colocar um marca-passo. Ninguém queria colocar no hospital. E eu batalhei para colocar. Falei, não, ela tá muito bem. Que Ela tá com cada 100 caso é um anos. caso. Tô falando pra isso. você. Nunca ninguém colocou marca-passo numa senhora de 100 anos. Colocou marca-passo, ela ficou ótima. Você Depois de tem tanta 3 razão que anos, ela tá aí. ela fraturou o fêmur. Nossa, e agora? Opera. Vamos operar. Ué, ela é uma urgência, fratura de fêmur. Você vê, eu sou paliativista. E a gente age. Eu não deixo pro cantinho. Né? Eu vou, não, larga ela lá com o Porque ela tem coraçãozinho 100 dela. anos, né? Porque ela é lúcida, ela gosta de cuidar das plantas, Tá ela vai viva, na né? missa, ela Sim. tá 100% viva. Se você viva. é isso, você poder fazer aquilo que vai dar qualidade de vida. Agora, se ela fosse uns 100 anos, Alzheimer terminal, acamada, com gastrostomia, gente, AVCzada, aí a gente vai conversar. artrose pra tudo né? isso. Vai pôr um marca-passo nela, gente, né? Aí, O que não significa também que está abreviando. não, e a Apenas gente não cuida. faz sentido colocar um marca-passo. Vamos É bom tentar ficar pôr uma medicação, ninguém abrevia nada. Vamos ver se a gente tem outro jeito, entendeu? Né? Mas você vê, ela tem 106 agora, tá lá. E como que é a questão psicológica das pessoas que... Não da família, mas sim do paciente? Boa pergunta. Ainda lúcido. Ainda Sim. lúcido... Como e- que funciona muitos se são- você que está acostumada com esse, né? Muitos lúcidos. A gente vai trabalhando essa questão também. Muitos já me conversaram o que eles queriam que acontecesse quando eles morressem. Então, teve um caso super interessante. A gente nem tinha ainda a equipe de paliativo no hospital. Eu estava atendendo ela sozinha, como psicóloga. E ela tinha uma filha pequena. E a preocupação dela era... Ela sabia que ela estava morrendo, ela tinha um câncer, já estava bem terminal, e a preocupação dela era quem ia cuidar da filha dela. E eu falei para ela, então vamos conversar, conversa com seu marido. Eu não consigo conversar, então vamos fazer uma carta? E a gente fez uma carta junto, ela entregou essa carta para o marido, um dia depois que ela conseguiu entregar a carta e saber o que ele ia fazer, como que ele ia resolver tudo, ela conseguiu morrer. Então, assim, o quanto que é importante tudo isso, né? Porque muitas vezes são essas coisas que fazem a gente ficar aflito, ansioso. Porque, assim, imagina você deixar um filho pequeno aqui e... Para mulher, né? Lógico, sou mulher, mas... Você fala, vou deixar com meu marido, e se ele arranjar outra mulher, vai ter outra família, e minha filha vai ficar como? Tudo isso passa. Todos esses eram os medos dela. E a hora que ela pôde colocar para fora qual era o medo dela e o que estava acontecendo, ficou muito mais tranquilo. E são medos legítimos, né? Eu entendo que são medos legítimos. Acho que pro homem também vale Lógico. parecido, né? Mas são legítimos, né? E deve ser um sentimento
de tranquilidade para a pessoa, porque independente da crença dela de vida após a morte ou não, enfim, independente da crença dela, ela resolver em vida ainda as suas pendências. Isso é importante. E como funciona essa questão prática do, então, o paciente ou o familiar que está precisando dessa ajuda? Ele, só para você que está aí entender. Então ele vai lá marcar uma consulta com a doutora Marina no consultório mesmo. Esse é o caminho. Esses pacientes, a maioria eu acabo atendendo no hospital. Mas sim, muitos vêm para o consultório e marcam consulta e passam normalmente, e a gente vai trabalhando daí tanto com o paciente quanto com a família. Porque acho que fica essa dúvida aí, né? Como que chega a primeira, assim, médico, geralmente os médicos encaminham, né? Oncologista, o neurologista o paciente, também. Acho que o médico encaminha, né? Do médico pro Mas quando passa paliativista. com o psicólogo, a gente nunca atende só o paciente, né? Sim, sim. Então, e daí, isso não só no paliativo, né? Todo paciente que eu atendo em consultório, eu vou conhecer a família também, para entender como que tá no caso do essa luto, relação. Nós estamos falando do luto. No luto também, mas às vezes, principalmente criança, também, essas coisas, a gente inclui familiar também. Agora, o luto não é só na morte, né? O luto é quando você recebe um diagnóstico também. Sim, sem dúvida. Você imagina, tem aquela esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, né? Que a gente sabe que é fatal, né? E você dá um diagnóstico desse para o paciente, ele já está no luto, né? Claro, não só esse, né? Para o leigo... Não, é difícil, né? Qualquer... Mesmo uma demência, um CA de tireoide, por exemplo... Hoje em dia, já... Quantas pessoas eu atendi no... que, assim, ficavam ansiosíssimos, desesperados, porque estavam com... e iam morrer. Achavam que iam morrer. Não, eles tinham certeza que eles iam morrer. Eles não morriam, mas eles tinham certeza que eles iam morrer. Sem dúvida, o ser humano é frágil, né? Então, acho que a falta do conhecimento... e também teve uma histeria coletiva, né? Assim, foi uma coisa assim... Sim, lógico, foi grave, morreram milhares de pessoas, mas teve muitas pessoas que ficaram realmente meio piradas, em pânico, né? Em pânico, claro. Por isso que o psiquiatra hoje está atendendo essa demanda toda. E dá para entender, porque a gente, como médico... Eu tive, por exemplo, eu passei um sustinho... Fiquei contando os dias para chegar no 7º, 8º dia que era assim mesmo. E piorei muito. Era isso mesmo. Mas eu sabia que não estava no grupo de risco de óbito, né? Se tivesse mais de 60, ia dar uma preocupação mas grande. A gente teve vários jovens que a gente perdeu, não foi fácil. Sim. Pra gente também não foi fácil. Claro. Quem trabalhou ali na frente de batalha viu coisas que ninguém... estava preparado, né? Então, o que a gente quer passar é que é aquela coisa que eu te falei, que não é deixar no cantinho. Sim, pelo contrário. Né? Então, que a gente está junto com a equipe, a gente, às vezes, no começo da doença, a gente fica junto com o especialista, depois se está numa terminalidade, fica só a nossa equipe, mas a gente dá todo esse suporte, né? Familiar, médico, psicológico, a parte de enfermagem também é muito importante, né? Então, é toda uma equipe que trabalha para o bem-estar, é o conforto do paciente e o conforto da família. E o que precisar ser feito, a gente faz. E muitas vezes cuida até da equipe, né? A equipe também Porque sofre. às vezes eles também sofrem muito, né? Totalmente. Eu me lembro dessa época do começo, eu estava contando para vocês de formado, que eu trabalhei numa enfermaria, mas naquela época não era tão evoluída assim a medicina paliativa, mas eu tenho lembranças que... não é fácil. São complicadas. Porque a gente, além de médico, a gente é ser humano, né? Além de dar de saúde, a gente... Claro! Eu sou o Sidney, o Moisés, a Rossana, a Marina. Antes de ser o profissional, você é o ser humano. A gente se apega, então, né? A gente teve aqui até um episódio aqui sobre compaixão, né? Se o médico deve ter compaixão. Tem que ter, né? Aí é controverso, mas tem que ter empatia, né? Segundo o nosso colega que veio aqui falar. Mas você se envolve, não tem como não se envolver. Tem que ser profissional naquela hora e firme, mas se envolve. Eu me lembro até hoje dos casos lá de 1900, sei lá quanto, né? E dos casos de pacientes que estavam lá com a gente e iam a óbito, né? Médico, um jovem recém-formado, né? Então aquilo realmente marca, né, a vida de um médico. Imagina de quem não é, né?
Sim, do familiar. Do familiar. Do profissional. Então, ainda mais um recém-formado que, quando a gente sai da faculdade, a gente se acha meio Deus, né? Quer salvar o mundo, né? Sim, acha que tem todo o arsenal a nosso Então, dispor. esse é o problema também, às vezes, que a gente tem problemas nos paliativos, porque os jovens, né, querem esse velhinho que tem que fazer tudo, sabe? E o tudo, às vezes, é ruim para a pessoa. Esse tudo, eu falo sempre para os residentes, o tudo, às vezes, é muito. Vamos fazer a proporção. Né? Claro. O muito é muito exagero. Vamos deixar a proporcionalidade. A gente sempre tem que se monitorar. A equipe tem que se monitorar para não exagerar e para não deixar de fazer o que tem que ser feito. Ou seja, né? A proporcionalidade. Isso claro. é importante. Tudo com técnica e sempre com o apoio da família, da equipe. Né? É difícil, é trabalhoso. É bem trabalhoso. Acaba sendo uma especialidade médica? Agora é uma área de atuação, ainda não virou especialidade. Uma área de atuação, se você quer saber se o médico é da especialidade, é a mesma coisa. Não, isso tem um registro. Na AMB, Associação Médica Brasileira, isso. tem a área de atuação de cuidados paliativos. Porque lá no CRM tem a especialidade e a área de atuação, ambas reconhecidas como especialidade. É a Associação Médica Brasileira que reconheceu, tá? Então tem prova. Você tem que, antes de fazer a prova, você tem que ter os pré-requisitos, né? Que são sempre que são esses, bem criteriosos. Você tem que ter algumas especialidades, né? Radiologista, por exemplo, não faz, né? Não faz sentido. Então pode ser que até no futuro faça, né? Mas agora tem algumas especialidades que podem prestar o título, né? Claro. Então, basicamente é isso. Agora, recentemente, com o falecimento da Rainha Elizabeth, teve o caso que ela teve, acredito eu, medicina paliativa dentro da casa dela. Acredita que o Brasil ainda possa, num futuro breve? Eu acho que depende também eu acho que seria fundamental, seria maravilhoso, né? Mas precisaria ter equipes, né? Eu acho que ajudem. Existe aqui existe, mas numa proporção muito pequena ainda. Mas existe. Em grandes centros, por exemplo, aqui em São Paulo, você encontra. Como a doutora Rossana disse, existem home cares especializados em cuidados paliativos. Então, existem pessoas que morrem em casa com todo esse cuidado. Mas, assim, se você for pensar proporcionalmente, é muito... não é nada, praticamente. Pequeno, perto do que você tem lá na Inglaterra e na Europa, onde culturalmente eles fazem isso há muito tempo. Quando a gente fala em home care, imagino que a maioria você que está ouvindo sabe o que é. Para explicar para quem está ali ouvindo a gente, qual a diferença, o que entre você falar home care, que já é consagrado aqui isso já há muito tempo, e cuidados paliativos, ou é a mesma coisa? Não. E só para falar pro pessoal de casa, home care é atendimento em casa. Isso, aquele atendimento que o convênio vai na tua casa todo dia. O home care pode-se fazer uma modalidade de cuidados paliativos em home care, mas o home care engloba tudo. Você pode ter um home care, um paciente que está acamado, que precisa de antibiótico só. Isso tudo continua, uma coisa não anula a outra. Agora você pode fazer um paciente em terminalidade que iria morrer no hospital, ele pode morrer na casa dele. Ele vai fazer em home care. Exatamente. Cuidados paliativos. Porque às vezes a gente fica com pacientes internados, até ocupando leitos, né, de hospital, que poderia ter sido feito cuidado em casa, né? E muito mais humano também. Muito mais humano para ele e para a família. Essa é a questão da cultura. Essa que é a questão, né? Na verdade, assim, é muito mais humano se a gente for pensar que essa família tem estrutura. Se você não tiver psicológica, estrutura física, lógico. Vai falar, mas e a cama? Mas e o suporte? Mas e o banheiro? E o banho? Isso. E se você não tiver estrutura psíquica, você pode até deshospitalizar. Ele fica um pouco em casa para ter essa convivência, para ficar com a família. E quando ele piora, a família acaba levando para o hospital, porque ainda culturalmente aqui no Brasil se morre no hospital. Sim, eu quando fiz esse trabalho há muito tempo atrás, a maioria dos familiares falava, não dá alta, não dá alta. Mesmo tendo condição de dar alta. Isso é real. Eu acho que hoje mudou um pouco. Né? Ainda tem que mudar. Aí quando morre, que nem morre o Papa em casa, a rainha em casa, vai mudando lógico, ela tem toda a estrutura, né? Porque é uma condição socioeconômica, né? E os convênios? Como que eles funcionam em relação a isso? Tem essa resposta? Não muito, viu? É difícil deshospitalizar às vezes. Porque para você instalar um home care em casa, tem que ter um cuidador. Você tem que ter uma pessoa que está lá com esse doente. Às vezes o pessoal trabalha,
né? Não tem condições de ficar cuidando. O convênio não estimula, então, a gente tenta, né? A gente tem as indicações de home care, né? Mas se você tiver alguém em casa que consiga ficar junto, você consegue deshospitalizar com home care. Mas eles senão é muito mais difícil. Mas eles não dão assim um home care às vezes 24 horas. Um paciente que está em óbito, em terminalidade, às vezes precisa desse. É difícil. Tem um a gente evento não consegue. De madrugada, a gente não consegue a estrutura hospitalar, a gente não consegue replicar nesse home care. Né? Os convênios às vezes não liberam. Não consegue por motivos de econômicos, estrutura, financeiros e tal. Mas nos países, então, onde o recurso é diferente... Porque a medicina é socializada. Na Europa, falando, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas na Europa é socializada. Então, não, nos Estados Unidos não. Fica muito mais fácil, né? A gente tem muito... O nosso modelo de cuidados paliativos vem muito da Europa. Né? Sim. Então, a gente... cada um paga o seu. Se não pagar, e quem não tem, morre, acho que é a míngua, né? Não sei como é que mas... Eles até fazem um pouco, né? Não sei. Mas é bem diferente da Europa. Sim. Mesmo aqui na América Latina, você tem lugares que fazem muito mais que o Brasil, o cuidado paliativo. A Argentina, né, tem uma grande tradição de cuidados paliativos, né? A Colômbia já tem, eles têm eutanásia. Né? Na Colômbia. A Colômbia aceita a eutanásia. Então eles já fazem, é reconhecido. Eles já tá melhorando, né? Mas o Brasil precisa de muito, ainda porque não tem nem atenção primária, né? Mas a área de atuação é recente no país? De paliativos? É recente. Quantos anos? Eu não sei, eu acho que 40, deve ter... 30 anos? Não, muito menos. Menos de muito 10 anos, eu acredito. Você está falando como especialidade oficial. Exatamente. Não. Eu saí da faculdade e era só, tipo, pequeno... Eu acho que não tem também na faculdade a matéria. Agora parece que vai ter. Porque parece que nos hospitais em São Paulo é obrigado a ter equipe de cuidados paliativos agora. Não, em 97, até 97 não tinha. Então, agora... Agora os hospitais são obrigados a ter uma equipe de cuidados paliativos. Até no SUS também? Também. No SUS também. Isso foi uma lei que saiu agora há pouco tempo. Né, no SUS. Uns 5 anos? Acho que foi nosso último foi congresso. Foi um pouco antes da pandemia. Bem no congresso. O mesmo trabalho, a mesma... Então, todo paciente tem direito a receber os cuidados paliativos. Mas é uma lei. Todos, que nem quando tem câncer, né? Todo paciente tem que ser tratado pelo oncologista. Mas ser marcado consulta rapidamente, né? Tem uma coisa assim, né? Sim. E o cuidados paliativos também entrou nisso. E os hospitais particulares, para serem credenciados, quando tem auditoria de convênio, tudo, tem que ter equipes de cuidados paliativos agora, né? Obrigatório. É uma coisa que é importante, né? Dar uma segurança para a equipe, para todos, né? A qualidade de atendimento é bom. É aquela boa prática da medicina, só que voltado a esses pacientes mais graves, né? Com prognóstico um pouco mais restrito. Mais reservado, né? Mais ruim até, por exemplo. Quer dizer, um diagnóstico que não é bom, né? Não está... Isso. Pode, não vai evoluir bem. Mas o que a gente quer que... Pode não, né? Pode, porque muitas vezes bem. a gente atende pacientes que vão de alta A gente exatamente, paciente que a gente até colocou uma bomba de que é para sedar, e melhorou e foi para casa. Tiramos a bomba, foi para casa. Né? Então, assim, a gente deu conforto naquela hora que precisava. Né? E no meio médico, vocês duas acham que no meio de saúde, em geral, a gente falou no começo aqui que tem ainda muita resistência, que nem você falou, né, Rossana? Chega lá, veio matar quem, né? Essa barreira, assim, cultural. Tá melhorando. Vem sendo quebrada, né? Aqui nós estamos ajudando a quebrá-las, viu, gente? Então, isso. Você, colega de saúde ou paciente, saiba que a medicina paliativa é extremamente importante e vai nos ajudar, inclusive a mim, a você. É muito importante. Olha, eu gostaria. Com certeza. É importante. Nós já temos combinado. Nos nossos uma vai cuidar da outra aí. Já fizeram o testamento vital. Testamento vital. O meu já está feito. Eu já pensei, vou fazer amanhã o meu e já vou... E os residentes, eu sinto que a gente tem muita... Como a gente está trabalhando nisso, nós temos residência médica no hospital que eu trabalho. Então, eu sinto que eles têm curiosidade de saber, eles já têm uma formação também. Eles têm uma outra visão. Eles têm uma visão diferente. Sim, mas é isso que vai mudando o mundo, né? É isso que vai mudando o mundo. Então, né? eu sinto assim,
de 10 anos para cá mudou muito, mesmo no hospital. Assim, lógico, tem alguns médicos que é difícil entender. E tudo bem. Né? Mas tudo bem também, eu não brigo com ninguém. É assim, a gente... Não, tudo bem. E o que a gente faz? A gente faz educação continuada, a gente dá Claro, aula... vai insistindo. A gente... O que nem o soro por subcutâneo, né? Que é uma modalidade que a gente usa muito em paliativos. Para não pegar veia, a gente faz tudo por subcutânea a medicação. Não sei se você já ouviu falar disso. Tô ouvindo é muito falar bom. agora. E a gente... Não, eu já ouvi falar, mas você dá para usar qual volume daí? Não, muito. A gente pode hidratar, pode dar um monte de antibiótico. É super legal. Mas aí são outras medicações, ou as mesmas? Não, as mesmas. Qualquer medicação, antibiótico. Com acesso único, subcutâneo? Não, você pode fazer vários, mas é muito simples, não é doloroso. Sim, bem menos trabalhoso. E a gente fez uma formação da enfermagem no hospital. No começo, quando eu falava isso, todo mundo, meu Deus, sabe? Era um drama. Agora não. Agora também falei agora, meu Deus. Subcutâneo nesse paciente que perdeu a veia, uma senhorinha e tal. Beleza, elas já fazem, porque elas têm a formação. Nós temos uma enfermeira que trabalha com a gente que ensinou, tem um protocolo. Esse tem um protocolo, porque tem as medicações que pode ser dadas. E para você que está assistindo também, isso não é invenção, é tudo feito de maneira científica. Sim, A gente está nessa onda agora de trabalho. Então, é tudo feito de maneira fiel à academia, não é uma invenção de ninguém, é tudo comprovadamente eficiente. Né? E cada vez assim, a gente tem os antibióticos que podem ser dados, e cada vez aumenta mais a lista, tem estudos, então a gente dá com muita segurança. E com isso vão surgindo mais e mais opções dentro da antibiótico-terapia, por exemplo, ou de outras medicações. E é muito bom para o paciente, né? Sem judiar. Quem tem pacientes idosos, quem tem pais, etc., sabe a dificuldade que é, sim, pegar uma veinha, né? Puncionar uma veinha. Judia muito. Criança também, né? A gente tem muito paralisia cerebral também, que já são grandes, né? Que agora eles estão vivendo muito, né? A gente tem paciente com paralisia cerebral, Down, síndrome de Down com 40, 45 anos. Antes a gente não tinha. Os recursos foram melhorando. Judia muito, eles internam várias vezes. Então também a gente atua nisso. Claro, né? é mais confortável. A gente atua no conforto, né? Então a gente está fazendo esse trabalho. Olhando do lado paliativo, a medicina paliativa, mas na parte da geriatria, tem alguma, fora o hospital também, casa de repouso que tem algum tipo de atenção, esse tipo de cuidado? A gente faz... fora do hospital e fora da residência. Fora da residência, né? Tem as instituições de longa permanência, que seriam os asilos, né? Sim. Que depende do tipo de enfermagem que tem, eles podem fazer essa parte. Mas a gente encaminha muito para esses hospitais de retaguarda, que a gente chama de menor complexidade. É um hospital, né? Mas que não é um hospital que você vai fazer cirurgias e tem exames muito sofisticados, né? São hospitais que para pacientes crônicos, né? Então também esses hospitais a gente consegue fazer uns cuidados paliativos, terminalidade, ou se precisa de alguma coisa, por exemplo, insuficiência cardíaca, que tem muita falta de ar, a gente consegue tirar a falta de ar do paciente, dar um conforto, estabilizar esse paciente, atendimento entendeu? psicológico também tem nesse Tem sim, é obrigado a ter. É um combo, é um serviço único. Na verdade é um hospital, se você for, é uma estrutura hospitalar. Mas um pouco mais humanizado. Mais humanizado e voltado para reabilitação em alguns casos, né? A palavra humanizado cabe muito em medicina paliativa. Muito, muito. Você que está ouvindo aí, a palavra ficou bem claro para vocês? Sim. E a enfermeira, a psicóloga e a médica... É o minimamente. O mínimo. O mínimo. Hoje, você tem fisioterapeuta que trabalha junto. O mínimo até essas três tem que ter esses três. Mas o fisioterapeuta ajuda muito, porque esses pacientes muitas vezes têm desconforto respiratório, mesmo saturando bem. Então eles vão trazendo técnicas, às vezes colocar um ventilador, abrir a janela, eles vão ensinando posições que eles podem fazer exercício. E a nutrição também, né? E fonoaudiólogos também, né? Fonoaudiólogos também a gente usa bastante. Sim. Então... Fisioterapeutas, fonoaudiólogos. O ideal seria esse completo aí e até assistente social, que a gente ajuda também muito. Na equipe, ajuda muito. Porque a gente encontra muitos problemas sociais hoje em dia, né? E ela consegue ajudar bastante a gente até encontrar medicação no SUS e todas essas coisas burocráticas que a gente às vezes não sabe nem como fazer. Achar família, que às vezes a gente não acha família, né? É umas coisas assim. Se não tiver assistente social, você não acha nada. Você não acha nada. Então, o máximo você acha o paciente. Ajuda, porque a gente também não tem tempo de fazer certas coisas, lógico, né? Não tem sentido. A gente tem muita, né, vários trabalho, cada um tem que fazer um pouquinho, né? Isso aí, cada um faz sua parte.
Mas é Muito isso. bem. Moisés, esclareceu bem suas dúvidas? Você entendeu tudo? Sim. Ficou claro. Meninas, Você vai querer que a gente entendi, cuide sim. de você com Com cuidados certeza. paliativos? Vou fazer meu testado em vida ainda. É isso. É isso aí. Bom, a gente vai colocar aqui nos comentários como achar as meninas, doutora Rossana, doutora Marina, mas deem um panorama final, um pouquinho cada uma do futuro da medicina paliativa, como vocês hoje se encontram, vocês mesmos nesse mercado, nessa situação, nessa especialidade, se está indo, como que está avançando. Eu acho que assim, cada vez a gente começou já faz muitos anos, né? Apesar de não parecer. Mas eu acho que assim, cada dia a gente consegue mais coisa, cada dia a gente consegue que as pessoas entendam mais, que as pessoas respeitem mais. Eu acho que isso é muito prazeroso. Eu vou falar para vocês que no eu trabalhei muito. E trabalhei muito em UTI com paciente muito grave. E o que eu fazia, assim, eu saía de lá acabada. Mas eu saía com muito prazer de saber que eu estava podendo ouvir aquele paciente, aquela família, e poder dar um pouquinho que fosse do familiar ver o paciente, que às vezes era por vídeo, eles se despediam por vídeo, um num lugar, outro no outro. E assim, eu saía às vezes arrasada, às vezes até chorando. Mas assim, eu saía muito, muito recompensada do que eu estava fazendo, de poder ajudar um pouquinho que fosse essas pessoas. Então, acho que é isso. Para mim, é isso o paliativo. Perfeito. Então, é uma coisa muito prazerosa de fazer, porque você vê o conforto, né? Você sente que você fez um bem para o paciente. Naquele paciente que ninguém dava nada, o que a gente vai fazer? A gente faz muita coisa. Eu falo isso para os residentes. A gente faz muito. A gente... não é largar, a gente está fazendo muita coisa pelo paciente e realmente é muito prazeroso. No realmente a gente trabalhou muito, né? Não foi fácil para a gente, psicologicamente também não foi fácil, né? Eu acho que a medicina paliativa atuou bastante aí, a gente ajudou muita gente. Então o recado que eu queria só dar é que não é largar no cantinho, né? É que eu sempre falo nas aulas, é acompanhar o paciente desde o início do diagnóstico até o final e até depois do final, né? Então... não esquecer que a gente está aqui para ajudar. Não é para matar, não antecipar a morte, nada disso. A gente está ajudando, dá um conforto. Eu acho que o paciente fica muito melhor, a família e o paciente fica muito melhor com esses cuidados. Sensacional. Amor puro isso, medicina maravilhosa. Obrigado por dividirem conhecimentos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado você que está aí, espero que tenha agregado valor aí na tua vida, nos teus conhecimentos. Divulgue, compartilhe, se inscreva no canal. Segue a gente também no Instagram, vai estar embaixo, nossos Instagrams. Como encontrar a doutora Rossana, como encontrar a doutora Marina. Obrigado, Líder Medcast. Até semana que vem.